tão confusa. Mas olha, vamos embora, vamos dar o nosso pontapé inicial. Vamos começar com o Flamengo, ouvindo personagens do time. O jogo hoje é contra o São Paulo. Vale o título. O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também. Eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. Então o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi. Como você se quer ser lembrado? Por um ano de vitória, por um ano de título ou por uma era de títulos? Uma era, alguém que mudou o patamar. Foi alguém que mudou o patamar do clube de verdade. Acredito que o Rogério vem fazendo um grande trabalho, onde vem tirando o melhor de cada jogador, que eu acho que isso é o mais importante. Treinador que, por mais que seja jovem, mas é um treinador que conhece muito bem, que é muito experiente nesses momentos de você poder tirar o máximo do jogador, e eu o conheço muito bem. Então acredito que ele vem fazendo um grande trabalho no Flamengo e a gente espera que ele permaneça por muito tempo. O rubro-negro, ele tá bastante confiante com esse desempenho fora de casa do seu time. Olha só, são 34 pontos. É o time que mais somou pontos fora de casa neste Brasileirão. O Flamengo tem 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Hoje, se vencer, Glaucia, não tem mais conversa. A taça, mais uma vez, é rubro-negra. Tá valendo o título para o Flamengo. O Flamengo bom visitante, como a gente viu aí nos números. Ouvimos também 2 caras que conhecem bem o Morumbi, conhecem bem o São Paulo. E um cara que conhece demais sobre o Flamengo e também vai entrar já na nossa conversa é o Pedro Henrique Torre. Seja muito bem-vindo, Pedro, mais uma vez com as informações do Flamengo desse dia tão importante. Um beijo para você. Um beijo, Glaucia. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia ao Bruno também. Marra, Eugênio, prazer participar aqui. Aquele dia que chegou, aquele friozinho na barriga que vai dando no torcedor e também até do elenco, né? Natural que seja assim as vésperas de uma decisão. O Flamengo concentrado no hotel aí bem próximo do Morumbi, em São Paulo. Está se preparando, daqui a pouquinho, 12h30, começa aquele processo de ativação muscular. Então aí o técnico Rogério Ceni deve ter uma ideia melhor de quem vai para o jogo, porque ele relacionou todo mundo que tinha a mínima condição, até quem não joga há algum tempo, como é o caso do William Arão e também do goleiro Diego Alves. Aí ele vai decidir de fato quem ele relaciona, coloca no banco de reservas ali, mas pode ser que o Arão fique no banco de reservas como ficou no domingo, viu? Mancando, dando instrução, perneta mesmo na hora de comemorar o gol do Gabigol, foi quase, a gente brincava lá no Maracanã, quase um saci, mas está tudo certo. O Flamengo está nessa expectativa. Pelas informações, todo mundo muito focado, muito tranquilo. O Flamengo também não quer dar margem nenhuma, assim, não tem previsão de comemoração, nada nesse sentido. Até porque em tempos de pandemia, quer mesmo vencer para começar bem a temporada 2021 e terminar melhor ainda a de 2020. Seria o 4º troféu do Flamengo nessa temporada. Boa, a gente falava antes, né, Eugênio, dessa história que vale alguma coisa para alguém essa partida, né? O Flamengo brigando por título, São Paulo precisa garantir a sua vaga em G4 de Libertadores e também já pensar na sua temporada, porque se não entrar nessa fase já da Libertadores, ainda tiver a fase de grupos, a temporada fica muito apertada. Então, o que o São Paulo deve oferecer de dificuldade para esse time do Flamengo? O que acha que o Rogério deve ficar mais atento nesse jogo de hoje? Nesse momento até dos 2 times. Daqui a pouco a gente vai ali para o campinho, né? Para entender quais vão ser as propostas táticas, né? Mas, olha, sinceramente, se o São Paulo não modificar a atitude que ele mostrou segunda-feira contra o Botafogo, ele não vai oferecer resistência ao Flamengo. Começa por aí. É mental, é anímico, você estar focado no jogo, entender que vale ainda para o São Paulo, porque parece que o São Paulo já está desligado da competição há algum tempo. Quando a gente vê, por exemplo, né, o Muricy falando o que deve falar,
né? Aliás, foi muito bem ele na entrevista e tal, mas a cabeça já é na próxima temporada, né? É em montar elenco, em contratar jogador. Dá para o Rogério trabalhar em cima disso até com o elenco dele? Olha, ali já estão naquele clima de fim de festa. Sim, até porque esse ano, em função desse calendário maluco da pandemia, a gente não tem o tradicional, né? As férias, o período de contratações, chegada de técnico, planejamento, e assim, acabou um, já começou o outro. Só que o São Paulo acho que virou essa chave muito cedo. Então ele vai para o jogo hoje, caramba, se eu não ganhar aqui, de repente eu estou fora da fase de grupos da Libertadores. Algo que parecia tão próximo. Eu acho que o Flamengo precisa entrar do jeito dele, para cima, como se estivesse no Maracanã, como ele faz sempre, né? Por isso é o melhor visitante do campeonato, buscando o resultado. Sinceramente, olhando para o São Paulo assim, eu não consigo ver o São Paulo resistindo muito, não. Flamengo, vocês diziam anteriormente, de peças, né, o Marra, que foram importantes, mas eu acho que o conjunto do Flamengo também voltou a jogar bem, né? A gente pode até destacar, mas até se a gente for comparar o Inter, você dizia tanto da importância do conjunto, eu acho que o Flamengo também, eu acho que o grande momento está aí, né? No conjunto jogando bem de novo. A campanha para bater campeão, diria o técnico Vanderlei Luxemburgo, a campanha para bater campeão, ela vai exigir muita coisa. O time acertado taticamente, isso tudo o Flamengo não ofereceu durante toda a temporada. Alguns jogos, os jogadores ganharam. A qualidade dos jogadores, a qualidade individual, porque o Flamengo passou por 2 momentos pesados de transição. Uma saída daquele que era uma referência e que, por mais que tenha assim, mas já era uma coisa que lá era falada nos bastidores, tudo, existia um jeito de jogar, existia um afinamento ali, que a gente brinca, né, da questão da automatização de movimentos. O Felipe Luiz pegava a bola pela esquerda, ele já sabia tudo o que estava acontecendo pela direita, porque existia uma afinidade. Então o Flamengo passou por e colecionou pontos a ponto de ser campeão, poder ser campeão hoje à noite, também vivendo as maluquices das saídas de 2 treinadores. E mesmo na chegada do Rogério, durante um bom tempo, o Rogério ficou tentando entender o que estava acontecendo. Só que o campeonato se ofereceu para o melhor elenco do Brasil. É isso, né, Pedro? O conjunto do Flamengo tem respondido, mesmo quando há alguma troca de peça. Exatamente, né, Glaucio? Eu lembro que logo no início da chegada do Rogério Ceni ao Flamengo, a gente até trazia informação de que houve até um pacto ali logo no início entre os jogadores e o Rogério Ceni para vencer esse campeonato brasileiro. Aí muito torcedor debochou, ficou meio irritado com essa situação, porque o time não conseguiu se manter regular logo depois. Foi bem irregular e só cresceu nessa reta final, tanto que até há poucas rodadas o Flamengo era o 7º, se eu não me engano, melhor mandante. Deu uma subida na tabela, agora termina o campeonato como 3º melhor mandante, atrás de Internacional e Atlético Mineiro, e tem essa campanha como melhor visitante, né? Então o time, de certa maneira, se equilibrou ao longo dessa trajetória do Rogério, conseguiu levar menos gols, né? Ter uma defesa um pouco mais sólida com a volta do Rodrigo Caio, e aí ficou um pouco mais tranquilo para seguir nessa reta final aí, conseguiu vencer esse jogo importantíssimo contra o Internacional, que foi algo de prender o fôlego no último domingo, e agora prende mais um pouquinho esse fôlego aí para esse jogo contra o São Paulo hoje à noite. E aí sempre bom lembrar, tem um jogo com o São Paulo hoje, mas a temporada já começa terça-feira que vem, tem Campeonato Carioca, tá tudo muito corrido, então as coisas vão meio que se misturando também, tem que pensar lá e cá. Para os paulistas já tem jogo no fim de semana, no Campeonato Paulista, a temporada colada uma na outra. A gente trouxe os números aí de melhores mandantes, melhores visitantes. Claro que essas estatísticas são ótimas, o torcedor pega aqui lhe serve para se apegar, mas nessa temporada tão doida, faz tanta diferença assim essa mandante, visitante? Claro, o Flamengo com o Maracanã lotado, uma força. A gente até falou ao longo dessa temporada toda como essas torcidas fizeram falta no desempenho, inclusive, do time. Dá para a gente se apegar também a esses números de visitantes, mandantes? Eu acho que ajuda a montar um perfil. Porque, por exemplo, a gente está falando de 2 equipes que foram regulares dentro e fora de casa, mas o Atlético poderia estar nessa disputa. E teve uma campanha péssima fora de casa. Mas sem torcida e tal. Ok, vai falar isso para os jogadores. Acho que eles não viram, porque fora de casa não tinha isso. E quando voltou da pandemia, a pandemia não acabou, mas quando voltou o futebol, na Alemanha, por exemplo, a gente falou muito sobre isso, que
os visitantes estavam ganhando. E depois, na Inglaterra, a gente ficava tentando achar padrões para tentar embasar ainda uma opinião. Eu acho tudo muito louco, acho tudo muito diferente do normal e acho que a gente paga de sabichão, tentando encontrar algumas coisas assim. Para o campeonato, acho que fez diferença porque poderia ter um outro ator importante nesse momento de definição e esse ator importante não se deu bem fora de casa. Rapidinho, Eugênio, para você. É uma amostra pequena para se tirar conclusões, mas o Flamengo teve uma queda clara como mandante, né? Os números mostram isso, então a gente pode imaginar, sugerir que sentiu falta da sua torcida. O Atlético é o contrário, né? O Atlético foi o melhor mandante, mesmo sem torcida. Ele não sentiu falta da torcida, mas fora de casa ele não foi bem. É tudo muito instável, muito irregular. E é difícil a gente prever. Eu só acho muito interessante, a gente viu os números ali, a campanha do Ceará como visitante. Sim. É o quarto melhor visitante, ele tem uma pontuação até superior fora de casa do que aquela que ele construiu no Castelão, que normalmente é o contrário, né? Ele vai melhor no Ceará e fora de casa tem dificuldades. Um bom trabalho do Guto Ferreira. Pedro Henrique Torre, muito obrigada por estar conosco aqui no Sport Center. Ótima sequência de trabalho aí para você. Um beijo, meu amigo. Valeu, Glaucia. Só acrescentar a situação do Rafinha, para repatriar o Rafinha. Continua um bate-papo ali entre as partes, mas eles deram uma congelada agora pela questão do jogo decisivo. Na próxima semana deve ser retomado. Rafinha deve voltar com um contrato até o fim do ano pelo Flamengo. Valeu, Pedro. Muito obrigada pelas informações. A gente vai analisar essa partida. Olha só, mais de 100 mil inscritos no YouTube, mais de 250 mil na Monetize, mais de 500 mil na Monetize, mais de 1 milhão na Monetize, mais de 5 milhões na Monetize, mais de 15 milhões na Monetize, mais de 150 mil na Perfect Pay, mais de 1 milhão na TikTok e mais de 1 milhão na Hotmart. E ainda tá faltando placa aqui. Se você quer aprender como que eu faço para ganhar dinheiro pela internet de verdade, eu vendo todos os dias desde 2014 e eu quero te mostrar como que eu faço isso usando robôs que vendem para mim quase no piloto automático. Clica no link aqui embaixo e vem comigo e aprenda com quem sabe de verdade.